Vale a pena investir em fundos imobiliários? Esse é um tipo de pergunta que eu recebo com muita frequência. E aí eu deixo a pergunta para você. Você sabe investir em fundo imobiliário? Você conhece o investimento em fundo imobiliário? Você tem noção o que é investir no fundo imobiliário? Se você não sabe essas respostas, fica comigo que eu vou te trazer um pouco mais de clareamento sobre isso. A ideia do vídeo não é falar sobre mercado financeiro e mercado de capitais. É fazer um breve paralelo entre o investimento em tijolo real, economia, obra, construção, e trazer um comparativo com fundos imobiliários, que também é um pouco isso, se é o fundo de tijolo, mas tem algumas diferenças e algumas particularidades. Então, se você tem a curiosidade de saber e avaliar o investimento em imóveis através do imóvel e da compra dele fisicamente, ou através de mercado de capitais, fica comigo nesse vídeo que eu vou te esclarecer muitas dúvidas e muitas curiosidades que você nem imagina. Prazer estar recebendo você aqui no canal. Eu sou o Maurício Schmidt, incorporador e especialista em construção patrimonial com imóveis. Se você é novo por aqui, já ativa o sininho e se inscreva para não perder nenhum conteúdo nosso. Eu trago muitas coisas de análise e dados do mercado imobiliário, construção, locação, trago estratégias e ferramentas para construir o seu patrimônio imobiliário com imóveis. Então, explore nossos vídeos que eu vou te ajudar com toda certeza. Agora, vale a pena investir em fundos imobiliários? Vamos lá. O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário nada mais é do que um pool de pessoas que investe um dinheiro para fazer o investimento ou em papel, e aí papel seria um fundo imobiliário de empréstimos de dinheiro, mais ou menos, ou um fundo imobiliário de logística, galpões logísticos, fundos imobiliários de shopping centers ou fundos imobiliários de lajes corporativas. Sendo muito resumido, basicamente são esses os produtos. Tirando o fundo imobiliário de papel, vamos para os outros. Os outros são tijolos. Por quê? Porque você tem o galpão, você tem o shopping, você tem o prédio com a laje comercial. Qual que é a grande diferença aqui? O fundo tem um gestor. Esse gestor, ou em um comitê, ele vai tomar a decisão de investir em algum ativo, de comprar ou construir algum produto imobiliário. Depois isso se reverte para uma locação. É aqui que começa os pontos e os quês de atenção do investimento no fundo imobiliário. Você tem segurança que esse corpo diretor, esse corpo de comitê, esse gestor, sabe exatamente o que está fazendo? As análises que ele reporta para os investidores são análises coerentes? Faz sentido? É uma análise que você sabe interpretar e sabe avaliar se isso está correto ou não está correto? Pois bem, muitas vezes eles sabem sim o que estão fazendo, mas às vezes não. Às vezes eles precisam continuar investindo porque o fundo, mês após mês, precisa aumentar de tamanho, dar entrega, dar resultado para o cotista dele. Então tem que estar sempre reinvestindo e reinvestindo. Nessa, às vezes, ele pode fazer algum movimento falho, algum movimento que pode aparentar uma boa oportunidade, mas na verdade não é. Então, investir através de fundos imobiliários, você tem a facilidade do capital ser baixo, pequeno. Com R$100 você começa investimento. Só que você não está no controle, você não está na segurança daquilo que está sendo investido. Muitas vezes o retorno, falava-se no mercado, na média de 1%, 1 ponto alguma coisa por cento, era isento de imposto de renda. Hoje, é realmente isento com a reforma tributária? Tem que avaliar isso. Algumas coisas estão ainda em discussão, outras nem tanto, mas precisa avaliar. Por quê? Quando a gente começa agora a fazer o paralelo para investimento em imóveis, tijolo real, mundo físico, mundo de verdade, o que a gente percebe? Que se você tem a capacidade de investimento, onde que se o montante de investimento fosse igual em ambos, nos imóveis você tem o controle.
Você tem a segurança da sua análise, do seu investimento, do que você está fazendo, qual que é a tipologia e o produto adquirido. Você tem também a sua receita dos aluguéis. Então, em ambos você tem a receita dos aluguéis. Em ambos você tem um gestor cobrando uma taxa de administração aqui no fundo e aqui. Às vezes, na imobiliária, quando você não é a pessoa que vai administrar e gerir isso no dia a dia, até recomendo que você faça esse caminho. Então, até aqui estão muito parecidos. Aonde que a gente começa a ter uma diferenciação? No grau de risco, no gerenciamento de risco. Você pode querer o fundo imobiliário por praticidade, mas se for olhar e analisar na minuciosidade, eu te falo que o gerenciamento de risco ele é muito menor quando você adquire um imóvel não por conta própria, sabendo o que está fazendo, mas um imóvel sozinho, aonde que você tomou aquela decisão e não simplesmente, entre aspas, emprestou o dinheiro para outra pessoa tomar essa decisão. Se esse vídeo está sendo esclarecedor para você e está te ajudando a entender um pouco mais esse mundo de fundos imobiliários e investimento em imóveis reais, deixa aqui o seu like para eu saber que esse conteúdo está atingindo o propósito dele e está sendo direcionado para a pessoa certa. Agora, se você tem aquela pessoa em mente que tem dificuldade de entender e tem dificuldade de saber como começar a pensar esse tipo de investimento, já encaminha para ela de imediato, porque você vai estar fazendo um favor para ela. Então, para a gente conseguir sintetizar a nossa conversa, vale a pena investir em fundo imobiliário? Não vale a pena? Não é esse nosso ponto da questão. Vale se isso faz parte da sua diversificação de risco. Vale se o seu momento é esse. Eu comecei com o investimento em fundo imobiliário. Fazia sentido para mim na época. Hoje não faz mais. Hoje eu tomo decisões melhores por outros meios, outros caminhos. Mas se você não tem essa segurança, avalia então uma assessoria na questão do fundo imobiliário. Agora, investir em imóveis, sabendo o que está fazendo, com assessoria, metodologia, aqui talvez você pode ter ganhos até melhores. Porque um imóvel bem comprado, com uma alavancagem certa, com uma estratégia, uma metodologia, eu te falo que você consegue superar, às vezes, mais de 2% líquido do valor do investimento. Então, fica aqui o alerta e fica uma dica final para você. Se você precisa de um acompanhamento para acelerar a sua construção patrimonial com imóveis, considere me mandar uma mensagem, deixar aqui um ponto de contato para você, porque eu tenho algo para te oferecer. Uma metodologia de uma mentoria direcionada para o seu objetivo e para a sua necessidade. Deixa aqui seu contato, que eu vou te chamar para a gente conversar no 1 a 1, que eu vou trazer soluções que você nem imaginaria que teria. Te vejo no próximo vídeo.